Isaías, no capítulo 53, verso 5, eu gostaria de convidar você a se colocar de pé, em reverência à palavra de Deus. Eu quero, alusivo à ceia do Senhor, eu quero estar compartilhando com os irmãos sobre Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados. Isaías 53, verso 5. Assim diz a palavra do Senhor: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Podeis assentar, nós já oramos. Eu quero que os irmãos estejam atentos, apenas a parte A desse versículo, né? Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. Meus irmãos, a palavra transgressão aí é a mesma palavra no hebraico que deu origem à palavra rebelião. Quando o homem transgrediu no Éden, pecando contra Deus e desobedecendo, a palavra usada ali é a mesma palavra para transgressão, é a mesma palavra para rebelião. Então nós estamos diante de um quadro onde a condição do homem sem Cristo é a condição de um homem em rebelião contra Deus. E aí o profeta Isaías, no capítulo 53, que é um capítulo conhecido de todos nós, é o capítulo que vai falar a respeito do servo sofredor. Ele vai, nos seus primeiros versículos, ele vai trazer aí um alerta, né, em forma de pergunta. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Ele continua dizendo: pois foi crescendo como renovo perante ele, e como raiz que saía ou sai de uma terra seca, não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Isaías, ele vai descrever acerca do servo sofredor. E quando nós damos continuidade à leitura do texto, ele vai falar a respeito do sofrimento de Jesus Cristo na cruz do Calvário, desde o momento em que Jesus Cristo foi preso até a crucificação. O texto é conhecido ao declarar que por causa das feridas de Jesus nós fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões. Esse é o quadro que o profeta Isaías ele vai pintar em profecia acerca de Jesus Cristo, acerca do seu ministério sacrificial, vamos dizer assim. Isaías é conhecido como profeta messiânico. E no contexto do versículo 5, ele vai traçar aí um contraste entre nós e Cristo. Porque, meus queridos, em nós, nada se achou senão destruição e morte. Pois somente em Cristo há salvação. Somente Cristo trouxe a cura para nós. E é através de Cristo que nós adquirimos saúde através da sua fraqueza. Foi através de Cristo que nós adquirimos vida através da sua morte. Pois somente nele obtivemos paz com o Pai, e somente nele fomos reconciliados com Deus, como afirma o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo 5, verso 1. Sendo, pois, justificados pela fé em Cristo, nós temos paz com Deus. A morte de Cristo, meus irmãos, não foi um acidente, e nem a sua ressurreição uma surpresa. O Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo, como afirma João ao escrever Apocalipse. Exatamente no capítulo 13, verso 8, apenas a parte C do versículo, ele vai dizer: o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E ao analisarmos esse cenário
do ministério de Jesus Cristo, ministério de restauração, ministério de resgate, ministério de propiciação, ministério de morte, ministério de vida, ministério de justificação. Nós podemos olhar também para o Salmo 22, e ali a gente vai ver Davi descrever a cena do Calvário, como se ele estivesse diante dessas cenas e em cores diante dele. Ele vai declarar: pregaram-no na cruz, ali no versículo 16, quando ele diz: traspassaram minhas mãos e os pés. Também Davi vai dizer: lançaram sorte sobre suas vestes, no versículo 18, deste mesmo Salmo 22, repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitaram sorte. E ao voltarmos no versículo 8, Davi também vendo ali a cena do Calvário, ele vai ver os escribas e fariseus dizendo: olha, ele confiou no Senhor, que o Senhor desça aqui e o tire da cruz. Está lá no versículo 8, no verso 22. E tudo isso, Davi vai descrever 1000 anos antes da realidade do Calvário. Isaías também, há 700 anos antes, ele vai dizer acerca do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Portanto, meus irmãos, a morte de Cristo ela foi profetizada e tudo aconteceu rigorosamente conforme anunciado por este profeta, não somente Isaías, mas também Davi sendo profeta messiânico. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o propósito de Deus de forma rigorosa. E olhando para esse cenário, nós podemos analisar que Cristo, ele não morreu simplesmente porque Judas o traíra por causa de um desejo ganancioso. João, no capítulo 17, verso 12, Jesus vai dizer que ele rogou por todos a quem Deus o havia dado, e ele não perdeu um sequer. Exceto Jesus dizendo o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. A deserção de Judas foi a única e trágica exceção que vai provar a regra. Jesus ele não perdeu um sequer. O único, e ele vai trazer essa exceção, ou seja, escrevendo a vírgula, o único que eu perdi, se é que nós podemos dizer que Jesus perdeu, foi para que se cumprisse o desejo de Deus. Exceto o filho da perdição. É dessa maneira que Jesus o identifica. O cumprimento das Escrituras, nesse caso, conforme o contexto que nós vemos, podemos averiguar a sua previsão no Salmo 41, verso 9. Até o meu amigo, disse o salmista, amigo íntimo em quem eu confiava e que comia o meu pão, levantou contra mim o calcanhar. No Evangelho de João, no capítulo 13, verso 18, também podemos ver essa previsão. Não falo, disse João, sendo boca de Jesus, não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles a quem eu escolhi, disse Jesus. É antes para que se cumpra a Escritura, aquele que come do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. E no mesmo capítulo 13 do Evangelho de João, no versículo 31, o texto continua dizendo, quando ele saiu, disse Jesus, ele quem? Judas. Quando ele saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele, indicando que Judas foi destinado somente para cumprir o decreto eterno de Deus quanto ao destino de seu filho para morrer nas mãos dos pecadores, registrando assim o propósito de Deus quanto à morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário em meu favor e em seu favor. João no capítulo 12, versos de 4 a 6, o evangelista também vai dizer, mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, a quem estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres?
Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. No Evangelho de João, no capítulo 12, nós estamos diante do momento em que Jesus Cristo foi ungido. Ungido por um perfume guardado com toda cautela. A história desse perfume fala a respeito de um momento especial, que uma mulher, donzela, prometida ao seu noivo, recebia esse perfume especial, um perfume caríssimo, e que na noite de núpcias, no encontro com o seu esposo, ela quebraria esse perfume e criaria um ambiente para que os dois pudessem ter ali o primeiro momento de intimidade como casal. Era um perfume caro. Aquela mulher quebra aquele perfume e unge Jesus. Mas Judas preferiu dar a importância para a sua ganância. Ele disse: por que esse desperdício? Esse perfume poderia ter sido vendido por 300 denários e ter sido revertido aos pobres. Mas o texto está dizendo que Judas, ele não estava nem aí para os cuidados, ou seja, para a atenção aos pobres. Mas ele dizia isso porque ele tinha o controle da bolsa de dinheiro do grupo. E todas as vezes que o dinheiro era lançado ali, Judas tirava um pouco para ele. Todas as vezes que o dinheiro era lançado ali, Judas tirava o dinheiro para ele. Ou seja, as características gananciosas e ardilosas e dissimuladoras de Judas foram empregadas para um fim eterno do soberano Senhor de toda a história. Mas isso não torna os demais discípulos perfeitos ou sem pecados. Mas Judas foi apontado pelo próprio Deus e separado por ele, desde o ventre, para atrair Jesus, a fim de que Jesus Cristo fosse sim para a cruz. Este era o destino de Judas. E o próprio Cristo, ele vai afirmar que Judas era o filho da perdição. A traição de Judas era necessária para o cumprimento de muitas outras passagens das Escrituras que descrevem o sofrimento do nosso Senhor. Jesus entendia muitas passagens das Escrituras como contendo um anúncio profético de vários detalhes de sua carreira messiânica. Ele acentua que todas essas seriam cumpridas porque eram a palavra de Deus. Portanto, foi desejo do Pai que o Cristo fosse entregue segundo o beneplácito, e Judas foi o instrumento dessa vontade. Assim como eu e você fomos destinados para sermos salvos, e a Bíblia vai dizer que os nossos nomes estavam escritos lá antes da fundação do mundo, a semelhança de Judas, como um vaso de desonra, também foi preparado para este fim. Jesus não morreu simplesmente, ou foi entregue por Judas por causa da sua ganância, mas Judas estava cumprindo o propósito que Deus tinha para a sua vida. Ele é chamado na Bíblia como filho da perdição. Cristo também não morreu porque sucumbiu ao poder de Roma. João, no capítulo 10, versos de 17 a 18, o texto diz: porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Portanto, meus irmãos, somente Jesus tinha o poder para dar a sua vida esta entregue aos pecadores. Ou seja, ninguém poderia pegá-la à força.
Jesus não foi uma vítima, como se alguém o tivesse tomado à força. Jesus não foi um mártir. Jesus, por livre e espontânea vontade, entregou a sua vida. Por mim e por você. A vida de Jesus foi entregue de forma espontânea. Isaías, no capítulo 53, verso 7, o profeta, ele vai dizer, descrevendo Jesus da seguinte forma: como ovelha muda, ele foi levado perante os seus tosquiadores, e na presença deles não abriu a sua boca. Jesus ficou calado, consentindo na sua morte. Meus irmãos, ele tinha poder para preservar a sua vida, como demonstrou tantas vezes escapando dos fariseus, mas ele voluntariamente subiu a Jerusalém. Só o Filho de Deus tinha condições de trilhar o caminho da morte em face a um mundo corrompido e moribundo. Romanos, no capítulo 3, versos 25 e 26, o apóstolo Paulo, ele vai declarar a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. E Cristo, por meio de seu sangue, entrou no santo lugar, no tabernáculo celestial, tendo obtido por nós a redenção eterna, e agora apresenta-se em nosso favor diante da face de Deus. O sumo sacerdote, ele se prepara, ou ele se preparava para cumprir o seu turno no tabernáculo. Ele se purificava. Primeiro pelos seus pecados, para que ele pudesse entrar no Santo dos Santos. E ele entrava ali com a cintura tendo uma corda amarrada, e os sinetes nas orlas de suas vestes. E quem estava do lado de cá ouvia o sumo sacerdote andando, porque as sinetas estavam tocando. Quando essas sinetas paravam de tocar e ficava o silêncio por muito tempo, podia-se puxar a corda, porque o sumo sacerdote havia morrido na presença de Deus por causa do seu pecado, provando de que Deus não havia aceitado o seu sacrifício. E todo o processo teria que ser feito novamente. Mas quando o sumo sacerdote, segundo a lei de Moisés, entrava no Santo dos Santos, preparado, apresentando um sacrifício não somente por ele, mas por todo o povo, entrava lá dentro, fazia toda a liturgia que lhe cabia como sumo sacerdote, e saía de lá vivo. A prova de ter saído vivo é porque Deus havia aceito o sacrifício pelo perdão dos pecados do povo. Assim aconteceu com Jesus no tabernáculo celestial. Ao terceiro dia, Jesus Cristo sai vivo do tabernáculo celestial, provando que Deus havia aceito o seu perfeito sacrifício, perdoando os nossos pecados. A diferença é que Jesus Cristo, ele não entra na presença de Deus para purificar a si mesmo, porque ele é o perfeito sacerdote. Ele possui em si mesmo o perfeito sacrifício. Ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscita, ressuscitando para a nossa justificação. Quanto ao poder de Roma, meus irmãos, Roma foi simplesmente um instrumento nas mãos de Deus. Eu estava conversando essa semana com a Leila sobre a estátua
de Nabucodonosor, né? O sonho que Nabucodonosor teve. O Império Romano, com todo o seu poderio, ele é representado pelos pés da estátua. Ferro misturado com barro. E no sonho de Nabucodonosor, uma grande pedra rola e destrói aquela estátua pelas pernas. O maior império que houve nessa terra não foi o Império Romano. O maior império que já dominou essa terra foi o império dos mongols. Gengis Khan. Ele domina desde o norte da África, todo o território da Ásia, até o sul da Índia, pegando o Japão, a Coreia, que na época não tinha Coreia do Sul nem do Norte, era inteira. Ele domina todo aquele território. Roma domina apenas 1/3 da terra. A terra é dividida em 3 partes e Roma domina apenas 1/3 da terra. O sul da Eurásia, o norte da África e toda a Europa somente. Mas foi através do Império Romano, uma única língua, uma única moeda, estradas abertas, para que o exército romano pudesse passar, que o Evangelho chega até os confins da terra. O Império Romano foi apenas um instrumento para o cumprimento do santo desígnio de Deus. E mesmo que Pilatos o tenha sentenciado à morte por conveniência, Cristo, na narrativa do Evangelho, afirma no capítulo 19 de João, verso 11, dizendo: respondendo-lhe Jesus, nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dado. E na continuidade do texto, Jesus disse: maior pecado tem aquele que me entregou a ti. Se reportando a Judas. Ele foi para a cruz porque o Pai o entregou por amor. Ele foi voluntariamente para a cruz, assim como um rei caminhava para a coroação. E Jesus Cristo foi coroado ali na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar, carregando a cruz de espinhos, crucificado ali naquele símbolo cruento, maligno e sangrento. Mas todas as vezes que nós olhamos para a cruz, nós não conseguimos mais ver um objeto de morte. Nós vemos ali um objeto de vida e de esperança. Jesus Cristo ressignificou a cruz. O Sérgio Lopes, ele tem uma música, e numa das frases da música, ele diz que a cruz do Calvário é o sinal da nossa vitória. Cristo também não morreu em vão. Cristo não morreu como os demais líderes de religiões que nós temos pelo mundo. Porque se nós formos aos túmulos de todos eles, nós encontraremos ali os seus restos mortais. Mas o túmulo vazio de Jesus está lá até hoje, provando que ele ressuscitou dentre os mortos e vive para os séculos dos séculos. Mas Cristo morreu pelos meus e pelos seus pecados. 1 Coríntios capítulo 15, verso 3, apenas a parte B do versículo, o texto vai dizer: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele morreu pelos nossos pecados, conforme a vontade de Deus registrada nas Escrituras. Cristo morreu uma morte expiatória pelos nossos pecados, conforme 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, o texto vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Gálatas no capítulo 1, verso 4, Paulo ainda dizendo: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Pai e Deus. Aqui, em sua primeira carta, Paulo afirma que Cristo morreu segundo as Escrituras, um fato que os discípulos tiveram dificuldade de aceitar no início, conforme ele deixa registrado em Lucas, no capítulo 24, verso 25 e 26. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória?
A ressurreição de Cristo já era prevista no Antigo Testamento. As escrituras do judaísmo e da igreja primitiva, aliás, o Velho Testamento predisse claramente acerca da morte, do sepultamento e da ressurreição de Jesus. Para os 2 discípulos no caminho de Emaús, Jesus disse: homens nécios e tardios de coração, tolos para acreditar em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Lucas 24, 25 a 27. Quando os judeus incrédulos pediram um sinal da messianidade de Jesus, Cristo responde: uma geração má e adúltera pede um sinal, e ainda nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. A semelhança do profeta Jonas, que ficou 3 dias no ventre do grande peixe, assim convém que o Cristo permaneça 3 dias no ventre da terra. Paulo proclamou diante do rei Agripa, e assim, tendo obtido a ajuda de Deus, ainda até o dia, dando testemunho, tanto a pequenos e grandes, afirmando que nada, nenhuma palavra, desde os profetas, começando de Moisés até chegar em João Batista, nada caiu, sem antes se cumprir da vontade de Deus, acerca de Jesus Cristo, seu Filho, que morreu na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelos pecados daqueles que foram chamados por Deus ao seu reino. E concluindo, meus irmãos, o resultado da morte expiatória de Cristo é a nossa redenção. Fomos salvos por seu sangue, tivemos a remissão dos nossos pecados, diz o apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, verso 7. Na verdade, Ele nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Apocalipse capítulo 1, verso 5. Onde há remissão de pecados, já não há oferta pelo pecado. Hebreus capítulo 10, verso 18. Porque Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, o meio pelo qual Deus reconcilia o homem pecador. Quando nós olhamos para essa palavra propiciação, vou dizer de novo, acerca do homem que estava na sinagoga, e o texto diz que ele não ousou olhar para cima ao orar a Deus. Diferente do fariseu, que orou de si mesmo, dele para ele mesmo, dizendo que ele não era igual àquele pecador, que ele dava o seu dízimo, que ele jejuava 3 dias por semana e que ele cumpria toda a lei de Deus. A Bíblia diz que aquele homem desceu para casa depois de ter recebido o seu quinhão, mas o pecador não ousou olhar para o céu. Mas ele, ao orar a Deus, disse assim: Senhor, sê propício a mim, o pecador. A palavra propiciação quer dizer que eu não tenho nada para dar a Deus e eu preciso que Deus me dê algo para devolver a Ele. Jesus Cristo se fez propiciação no nosso lugar, porque nós não tínhamos como pagar a dívida dos nossos pecados. Ele foi o sacrifício aceitável. Ele foi o sacrifício que cumpriu o nível da exigência da justiça que Deus queria que fosse exigida e cumprida. Ele se fez propiciação pelos nossos pecados. Isto mostra o amor especial de Jesus por sua igreja. Sua morte foi voluntária, sua vida foi voluntária, fruto da justiça de Deus, pois o que mais era a morte de Cristo, senão um sacrifício para expiar os nossos pecados, atendendo, como já falamos, à exigência de uma justiça divina vindicada pelo próprio Deus. Pois somente Ele poderia cumprir a pena satisfatória pela qual pôde nos reconciliar com Ele. Romanos capítulo 4, verso 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação.
Ele, como bom pastor, deu a vida pelas suas ovelhas. Ele carregou sobre o seu corpo, no madeiro, os nossos pecados. E morreu por mim e por você, nos dando vida eterna nele. Não deve haver, meus irmãos, na vida do crente, medo da morte. A única dúvida que eu tenho acerca da minha morte é como é que eu vou morrer. Agora, medo. Se morrer hoje, amanhã faz um ano. Fecha os olhos aqui e abre no céu. Essa é a realidade do crente. Fecha os olhos aqui e abre no céu. Não existe sono da alma. Não existe esperar a volta de Jesus para você gozar nos céus. O texto diz que morrer é estar com Cristo, o apóstolo Paulo falando. Não tenha medo da morte. Que não tenhamos medo da morte, mas que possamos viver a nossa vida para a glória de Deus, pois Ele morreu pelos nossos pecados. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar.